A paz, meus irmãos. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Estamos aqui ao vivo em uma transmissão pelo Facebook. Você que ainda não participa, a nossa transmissão ela pode ser acessada por você se você adicionar o nosso canal no Facebook. Jesus Santos. Adicione essa pessoa, Jesus Santos, e vocês terão acesso às nossas pregações online. E nessas pregações vocês podem participar ao vivo, tirando suas dúvidas. E essa pregação agora ela é exatamente para que você possa tirar as suas dúvidas em relação ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o preço é grátis. Aqui nós fomos salvos pela graça e de graça. Deus não é uma prostituta que me cobrou dinheiro para me salvar. Deus não é pastor. Deus, ele é amor. E ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade e se arrependam dos seus pecados, independentemente do tipo de pecado que estiver cometendo. Então eu vou deixar vocês aqui participando, tá? Eu só vou começar a pregar a partir do momento que surgirem dúvidas. A gente fez um post ainda há pouco e mais de 40 pessoas enviaram mensagem instantaneamente. A gente fez uma mensagem, irmãos, queremos abrir uma pregação ao vivo, mas você vai escolher o tema. Então, assim, teve tanta gente opinando, que eu achei melhor que abrir a transmissão. E na medida que vocês forem fazer essas perguntas, nós já pregamos sobre o homossexualismo. E à medida que forem aparecendo as perguntas, a gente vai tirando as dúvidas de vocês de uma maneira simples e direta, ok? Para que a gente não se estenda muito, porque eu tenho problemas de conexão para manter a conexão no Facebook. É um pouco mais difícil, porque requer muito mais da internet do que os áudios. Então você que está em casa, pode acessar sua Wi-Fi, é tranquilo. Mas para mim, que não posso, realmente sobrecarrega muito o celular e tem o risco de você perder a transmissão ao vivo. Então, vou esperar vocês fazerem perguntas para que a gente possa continuar. Ninguém que está ouvindo tem dúvida em relação à palavra de Deus? É por isso que as pessoas falam que eu sou ignorante. Então, você tem aqui agora 8 pessoas ouvindo a pregação, mas ninguém tem dúvida sobre Deus, sabe? Todo mundo sabe muito sobre Deus, é todo mundo muito santo, todo mundo conhecedor da palavra, todo mundo que prega o evangelho, é gente que está incomodando o inferno, né? O capeta sabe teu nome lá no inferno. O capeta morre de medo de você. Quando você prega, o capeta tem medo da sua pregação, né? Será que você sabe tanto da Bíblia assim? Será que você está tão espiritualizado assim, a ponto do capeta conhecer o seu nome? Porque a minha meta nessa vida é essa. Eu quero ser conhecido no inferno, meu amigo. Eu quero que o diabo ouça a minha pregação e que ele diga, lá vem problema. Lá vem problema. A minha pregação é essa. Eu não sei se a sua meta de vida é ter carro 0 km, se a sua meta de vida é ter uma casa grande com piscina. Eu não sei a sua meta de vida. A minha meta de vida é ser conhecido pelo inferno como um homem que incomoda o diabo profundamente. Então ninguém tem perguntas, irmãos? As pessoas falam para abrir transmissão ao vivo. Aí quando a gente abre a transmissão ao vivo, as pessoas não participam. Então é aquilo que eu estava falando para vocês. As pessoas gostam muito de mostrar, eu sou de Deus, eu sou de Jesus. Porque Jesus é o meu pastor, porque eu obedeço os mandamentos do Senhor. Mas na hora que a gente transmite aqui a palavra de Deus, as pessoas não querem ouvir. As pessoas só querem tirar aquelas dúvidas específicas delas, né? Ontem uma mulher me mandou uma mensagem assim, irmão, você pode me tirar uma dúvida sobre sexo oral e sexo anal? Falei, minha irmã, eu fui chamado por Deus para pregar o evangelho, né? Deus não é carne, Deus é espírito. Eu recomendo você que você vá para um sex shop, que você vá para algum lugar aí e converse com alguma pessoa profana, né? Para que possa te tirar essas dúvidas, porque eu sou um homem de Deus, sou um homem em santidade. Eu não vou ficar tirando dúvidas carnais das pessoas, porque se você quiser se arrepender dos seus pecados e servir a Deus, você não ia vir com esse tipo de pergunta para cima de mim. Aí ela falou, mas você não é homem de Deus? Você não é homem de Deus? Agora, homem de Deus tira dúvidas sobre sexo oral, sexo anal. Então, veja bem, você consegue imaginar Jesus tirando esse tipo de dúvida? Aonde está escrito na Bíblia que Jesus pregou contra sexo oral e sexo anal? Então, isso é uma coisa tão podre, tão imunda, meu amigo, que eu me recuso. E por que eu estou falando isso para vocês aqui? É para vocês entenderem que quando vocês começarem a pregar o evangelho, pessoas malucas e perturbadas, como essa velha que veio falar comigo ontem, ela vai aparecer na tua vida, meu amigo. Ela vai aparecer na tua vida. E ela ainda disse para mim, você não é homem de Deus não, porque se você fosse, você tirava a minha dúvida. Eu falei, minha filha, eu prego o evangelho dia e noite.
Você acha mesmo que diante do tribunal de Cristo, Deus vai me julgar de forma negativa porque uma vadia como você veio tirar dúvidas sobre sexo oral e sexo anal e eu não quis responder? A palavra de Deus ensina que aos santos não convém nem tocar na imoralidade sexual. Palavras de imoralidade sexual não devem estar na boca dos santos de Deus. Se você é uma pessoa que está lutando contra os seus pecados, se você é uma pessoa que a cada dia está vencendo os seus pecados, Deus ensinou no livro de Efésios que a imoralidade sexual é algo que não deve nem ser mencionado entre os santos, que dirá explicado. Então, esse tipo de gente vagabunda, que literalmente essa mulher é uma vagabunda, gente. É uma mulher vagabunda. Não adianta você querer dizer que, meu irmão, não fala assim, não, mas é uma vagabunda, irmão. A mulher é tão vagabunda, mas tão vagabunda que ela quer usar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um instrumento de santidade, um instrumento de salvação. Ela quer usar o evangelho para aprender sobre sexo oral e sexo anal. Então você perceba que essas pessoas são tão depravadas, mas tão depravadas, que 2 Timóteo capítulo 3 e 2 Timóteo capítulo 4 já havia ensinado sobre essas pessoas. São pessoas imundas, são corações imundos. Elas, em vez de virem aqui para aprender a palavra de Deus, para se arrependerem de seus pecados, elas simplesmente vêm para cá com uma porcaria, uma desgraça, de uma dúvida carnal que qualquer prostituta em qualquer prostíbulo do mundo vai ter. Então, gente, eu não sei o que dizer para essas pessoas. Vocês estão vendo, vocês são testemunhas. Aqui a gente faz tudo para pregar o evangelho para vocês, mas a gente não consegue pregar o evangelho porque tem muita gente depravada. Tem muita gente depravada. Bom, uma irmã aqui chamada Pérola, ela fez a primeira pergunta. Maneira correta de jejuar. Irmã, esse tema é muito interessante. Por quê? Porque eu li uma mensagem na Bíblia onde a palavra de Deus ensina que essa casta de demônios, ela não sai normalmente, ela só sai com jejum e oração. Jejuar, se você for olhar a língua portuguesa, se você tiver esse cuidado, você vai ver que praticar jejum é não se alimentar por vontade própria ou ser obrigado a privar-se de alimentação. Abster-se de alimentos por prescrição religiosa ou por espírito de mortificação. Ou seja, é você abrir mão de alguma coisa que você gosta com um propósito espiritual. O grande problema das pessoas, e eu digo isso porque eu era evangélico da Assembleia de Zeus, ou Assembleia de Deus, como você quiser chamar, não faz diferença, porque o Deus que está lá dentro não é o meu Deus que eu sirvo hoje em dia. Atos 17, 23 ensina que o Deus daquele lugar é um Deus desconhecido. Então veja bem, a palavra de Deus ensina que o jejum ele é necessário para que você expulse determinado tipo de demônio. Algumas castas de demônios são tão poderosas que elas requerem um esforço adicional daquele que crê fielmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que você seja santo, por mais que você seja uma pessoa que verdadeiramente ama a Deus, haverão demônios que você não vai conseguir expulsar. Então veja bem, os apóstolos tentaram expulsar aquele demônio e não conseguiram. Por isso Jesus disse, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Só que o jejum e a oração são coisas completamente sérias. São dois aspectos completamente importantes na vida de quem verdadeiramente serve a Deus. Eu conheço muita gente na Assembleia de Zeus, onde eu participava, e em inúmeras outras igrejas, que as pessoas querem orar, mas vivendo no pecado. Querem jejuar, mas vivendo no pecado. E tem gente que é tão sem vergonha, mas tão sem vergonha, que faz dieta para emagrecer e chama aquilo de jejum. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem acreditar em quanta malignidade há no coração dos religiosos? Gente, olha como essas pessoas são ignorantes, como elas se enganam. Elas fazem jejum para emagrecer e chamam aquilo de jejum. Só que isso não é jejum, isso é dieta. Isso é dieta. Você quer emagrecer e fica sem comer e chama aquilo de jejum? Deus está vendo que você quer emagrecer. Deus não está vendo que você está com um propósito espiritual. Então, quando eu comecei a jejuar, e eu jejuei pela primeira vez há 1 mês e meio atrás, eu fiquei 10 dias só comendo legumes e verduras e frutas. Não comi carne, não comi massa, não tomei um gole de refrigerante. A única coisa que eu comia... e comia mel também. Botava mel também. Então a única coisa que eu comia era verduras, legumes e alguns grãos, aveia, coisas assim. Então não era nada de comida, só isso que eu comia. E o meu propósito com Deus, quando você vai jejuar, é necessário que você tenha um propósito com Deus. Ou seja, o meu propósito tem que ser espiritual.
Eu não posso deixar de comer alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de café. Eu fiquei 10 dias sem tomar café. E café é uma coisa que eu não consigo ficar sem, porque todo dia eu tenho que tomar café, de manhã e de tarde. Tem dia que eu tomo de manhã, de tarde e no finzinho da tarde. Então o café é algo que realmente eu gosto muito. E desses 10 dias eu fiquei sem tomar café. Então eu fiz um jejum abrindo mão de algo que é importante para mim, porque o jejum ele significa a vitória do espírito sobre a carne. A minha carne gosta de café, mas o meu espírito tem que ser mais forte para controlar aquilo que a minha carne gosta. Então o objetivo do jejum é mortificar a sua vontade carnal para fazer prevalecer a vontade espiritual. Então o jejum ele pode ser com comida? Pode, mas pode ser de cigarro, pode ser de bebida. Se você está no propósito com Deus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Deus, eu quero participar. Olha, Deus, eu quero receber dons espirituais. Então você vê o que você gosta na sua vida e você abre a mão por um período de tempo. As pessoas pensam que ficar sem comer, eu vou jejuar, vou ficar sem comer, vou ficar só com água durante 20 dias. E aí você não trabalha? Então você vai conseguir trabalhar vivendo sua vida corrida, pelo menos eu moro numa metrópole, numa cidade grande. Eu trabalho todos os dias. Será que Deus vai querer que eu vá para o meu trabalho sem comer e sem beber? Não, meu amigo, Deus não quer isso. Deus quer que você enxergue que existem algumas coisas que dominam a sua carne e que você abra mão daquilo, que você se esforce para mostrar para Deus que você tem um compromisso com Deus, que você quer um propósito com Deus, que você está se oferecendo dentro de um propósito com Deus. Então o jejum ele cai muito dentro disso, irmã. A Pérola Borges que fez essa pergunta. Quando eu comecei a orar pelo jejum, quando eu comecei o meu jejum, o Espírito Santo falava em mim: eu não sei jejuar. Ensina-me, Senhor, a jejuar, porque eu não sei jejuar. Jejuar não é você fazer dieta, torno a repetir. Jejuar é você ter um propósito com Deus e abrir mão de alguma coisa que você gosta muito. Então, depois desse tempo, desses 10 dias de jejum, é difícil de falar isso, né? Mas é inegável. A minha sabedoria, a minha santidade, a minha relação com Deus, os meus dons espirituais, eles estão se multiplicando a cada dia. Porque a única coisa que eu peço em oração a Deus é que a minha fé aumente. E mais do que a minha fé, eu peço que o meu amor aumente. Porque a palavra de Deus ensina em 1 Coríntios capítulo 13, que ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar os montes de um lado para o outro, sem amor eu nada seria. Então o amor é a força que o cristão precisa ter na sua vida para que ele possa vencer todas as dificuldades. As pessoas pensam que amor é você ficar fazendo sexo. Eu fiz amor. Não, o amor é alegria, o amor é sorrir. Não é, meu amigo. Não é. O amor é a força de Deus para que você vença o pecado. É a força de Deus para que você seja um instrumento dele nessa terra. O amor é a força de Deus para que você seja uma bênção nessa terra e leve a palavra dele a toda criatura. Por isso que o amor é mais importante, tudo crê, tudo suporta. Ou seja, o amor ele é mais importante do que a fé. Porque se você tiver amor, a palavra de Deus, que você crerá em tudo. Ou seja, você irá crer em coisas impossíveis. Tudo você vai suportar. Tem gente que não pode nem passar por uma dificuldadezinha que já fica chorando. Por que Deus fez isso comigo? Porque não tem amor. Porque o amor tudo crê e tudo suporta. Mas se você não suporta é porque você não conhece o amor de Deus. Aí você fala isso pro pecador, sabe que ele fala? Claro que eu conheço o amor de Deus. Você acha que você é mais santo do que eu? O amor, meu amigo, ele tudo suporta. Então, se eu achar que abrir mão de café é algo que eu não vou conseguir fazer porque eu gosto muito de café, então eu não sou homem de Deus. Porque se eu tenho o amor de Deus, eu vou suportar ficar sem o café. Da mesma forma, você que está no pecado, se você quer o amor de Deus, você vai ter força, vai ter a graça de Deus para que você vença o pecado. Se você quer expulsar demônios e não consegue, entre num propósito com Deus, meu amigo. Se santifique. Ofereça a Deus o seu corpo como sacrifício vivo. Diga: Senhor, eis-me aqui. Quero fazer a tua vontade, quero abençoar as tuas pessoas, o teu povo. Mas o grande problema é que todo mundo diz: eis-me aqui. E aí quando Deus chama, sabe o que a pessoa faz? Não, esse negócio aí de Deus toma muito tempo da minha vida. Não, que evangelizar dá muito trabalho, tem que ler a Bíblia, tem que explicar, tem que organizar para as pessoas. Irmãos, eu não sei vocês, mas daqui a pouco eu vou estar pregando na comunidade aqui, uma comunidade perto de onde eu moro, entendeu? A coisa lá é feia, o ambiente é pesado, mas você acha que eu tenho medo de ir para lá? Você acha que eu tenho medo de evangelizar? Eu sei o Deus que eu sirvo, meu amigo. Nós não podemos ter medo daquilo que nós fazemos para Deus. Temos que crer que Deus nos coloca onde Ele quer que nós colocamos. Aonde Deus quiser que eu pise, eu vou pisar. A palavra de Deus nos ensina: aonde quer que pise a planta dos seus pés, eu lhe darei esse lugar. Aonde eu pisar, Deus vai me dar aquele lugar.
Então, se Deus está fazendo com que eu vá para o meio de uma comunidade, aqui no Rio de Janeiro a gente tem muitas comunidades, mas será que você quer ir para lá? Ou será que você quer apenas ir para uma igrejinha com ar-condicionado, uma igrejinha confortável, aonde o pastorzinho prega de terno e gravata? Ah, meu irmão, eu sou homem, entendeu? Então, para eu ser homem, eu tenho uma concepção de homem diferente do que vocês têm. Porque eu me considero muito homem. Eu sou um verdadeiro homem. Eu sou um homem de imagem e semelhança de Deus que estou me moldando a cada dia. Então eu vivo aquilo que Deus quer. Eu não tenho amor por nada que há no mundo. Eu não tenho pretensão de pregar de terno e gravata. Oh, eu vou pregar de camisa hoje, camisa normal. Calçadinha surrada, sapatinho velho. E quem quiser me ouvir, que vai ouvir o que sai da minha boca. Agora, quem quiser me ver, realmente vai se decepcionar. Porque as pessoas vão olhar pra mim e falar: ih, rapaz, homem de Deus vestido dessa forma? Ih, esse cara aí não é homem de Deus, não. Então, essas pessoas, elas são bodes do diabo. São pessoas que estão procurando carne. Então, perceba que essa questão do jejum e da oração, ela só pode ser entendida por quem é espiritual. Não adianta você querer explicar jejum para pessoas carnais. Pessoa carnal vai dizer que jejum, pregação, tudo isso ela vai criar um molde na cabeça dela que vai associar o jejum à carne. Então, por exemplo, eu quero emagrecer 3 quilos. Aí a pessoa está querendo emagrecer e está dizendo: Deus, estou em jejum. Deus está vendo que você não está, cara. Não adianta você se enganar. Aqui não adianta, meu irmão. Não adianta, não adianta, não adianta. Bom, vou tirar outras dúvidas aqui. Clay Procópio, ela fez uma pergunta sobre orar para namorar. Irmã, Mateus 6,33, buscai, pois, primeiro o reino dos céus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Se você vive uma vida de santidade, uma vida de fé, uma vida de crença, uma vida onde você é mulher de Deus, mulher virtuosa, como ensina a palavra, você é uma mulher que não se preocupa com utensílios, brincos, maquiagens, não é assim que está em Pedro? Se você é essa mulher perfeita diante de Deus, você não vai precisar ficar se exibindo na internet, em lugar nenhum, e nem ficar falando para suas amigas: me apresenta alguém, porque Deus vai colocar um varão na sua vida, um homem de Deus. Veja bem que varão não é essa coisa de evangélico. Todo evangélico se chama de varão, mas varão é homem de Deus. Você acha que todo evangélico é homem de Deus? Tem um monte de evangélico me devendo dinheiro. Tem um monte de evangélico que está me devendo uma grana, minha irmã. Então veja bem, se você quiser casar com alguém, um homem de Deus, você vai ter que ser uma mulher de Deus, tá? Porque Deus, a palavra dele ensina que o homem santifica a mulher ou a mulher santifica o marido. Ou seja, eu, eu fui escolhido na minha casa para santificar a minha esposa. Então não pense você que é fácil você arrumar um homem de Deus, não, tá? Homem de Deus é coisa braba. Homem de Deus é bicho arredio. Então você precisa se certificar de que você está fazendo a sua parte diante de Deus para que você realmente vá receber alguém de Deus. Porque tem muita gente na igreja aí indo para a igreja atrás dos homens dos outros. Então, meu irmão, minha irmã, cai, né? Clay. Veja bem, não adianta você querer botar os burros, a carroça na frente dos burros, entendeu? Você tem que primeiro buscar o reino dos céus. O grande problema é que as pessoas estão desesperadas querendo relacionamento. E aí quer mostrar pra amiguinha que tá namorando, quer mostrar pra amiguinha que não sei o quê. Aí tem aquela mulher que já tá velha com 25 anos na cara que não arrumou um marido ainda. Aí começa a se desesperar. Aí fica casando com qualquer porcaria. Aí se casa, vai pra igreja, né? Casa, faz uma festa linda, maravilhosa. Depois de 2 meses tá separado. Por quê? Porque não tinha amor. Não foi Deus que uniu. A palavra de Deus ensina que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, meu amigo. Então, vocês que ficam forçando relacionamentos aí, vocês forçam relacionamentos baseando-se na vontade carnal, no desejo carnal. É sexo, interesse por dinheiro, é vontade de não ficar sozinho. Eu preciso casar com alguém porque eu não quero ficar sozinho. Vocês não sabem esperar o tempo de Deus. Eclesiastes capítulo 3 ensina isso. Tem que esperar o tempo de Deus. A gente está vivendo numa geração muito profana. Hoje em dia tem gente de 10 anos, criancinha de 10 anos fazendo sexo. E não é mais criancinha, cheia de maldade na cabeça. Minha filha, a coisa tá muito preta, tá? A situação tá feia. Nós estamos vivendo uma geração maldita, uma geração amaldiçoada. As pessoas ficam falando que essa geração é uma geração de profeta e não é, meu amigo. Essa geração é uma geração desgraçada. Tenha certeza que essa geração é a última, porque as pessoas hoje em dia elas não conseguem esperar o seu marido. Eu tenho um colega meu que ele se casou com 25 anos, ele casou virgem. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso isso. Então ele soube esperar. Deus coloca propósito no coração da pessoa e dá a graça, dá a força para que essa pessoa consiga se manter firme, aguardando o momento certo de casar. Agora, hoje em dia, as pessoas querem se casar para ter que fazer sexo. Outro dia, uma pessoa me chamou aqui: irmão, eu não estou aguentando mais
ficar sem fazer sexo com a mulher que eu fico, porque eu tenho que me casar com ela. Peraí, meu amigo, mas uma coisa é você se casar, outra coisa é você fazer sexo. Você quer se casar porque você tem um propósito com aquela mulher? Você acha que aquela mulher realmente ela é a mãe de seus filhos? Você ama essa mulher a ponto de se entregar para ela, de viver a sua vida para honrar aquele matrimônio? Você quer lavar, passar, cozinhar para essa mulher se for preciso? Você está disposto, se essa mulher um dia sofrer um acidente, você cuidar dela o resto da sua vida? E eu estou disposto, por isso que eu me casei. Me casei tem 1 ano e meio. Eu estou disposto para minha mulher. Aquilo que ela mandar eu fazer, eu faço. Aqui em casa não é assim não, meu amigo. Ai, aqui o homem sou eu. Aqui eu mando. Desde quando o homem manda em mulher? Aqui na minha casa eu exijo respeito. Eu falo com ela uma vez só. Quando ela faz alguma coisa que não me desagrada, eu falo, olha só. Você toma juízo na tua cabeça, hein? Você não vem encher minha paciência não, hein? Porque a palavra de Deus fala isso, isso aqui, e você está fazendo isso. No outro dia ela estava com um problema aqui, estava cheio, aí chorando. Falei, olha só. Se você vai ficar chorando aí, você pode ir para sua casa, porque aqui na minha casa, minha mulher, ela vai ter que ser uma mulher de oração, uma mulher que lê a palavra. Se você ficar se desesperando aí, o diabo tá rindo da sua cara. Você não tá vendo, mas o diabo tá dando gargalhada na sua cara aí. Então você vai ler a Bíblia, você vai lá. Essa hora da sua fraqueza é a hora de você mostrar sua fé pro diabo. E agora que o problema aconteceu, você, em vez de lutar contra o diabo, você fica chorando? Então você fica dizendo que é a mulher de Deus e agora que o diabo tá batendo em você, você tá chorando? Que desgraça de mulher é você? Você não é minha mulher, não. Você não é minha mulher, não. E eu falei isso pra ela e ela, na mesma hora, ela pegou a Bíblia, começou a ler a Bíblia, se sentiu muito melhor e todos os dias, desde aquele dia, ela tem orado. Ela se ajoelha. Antigamente ela orava, sabe como, irmão? A gente estava deitado na cama, vendo televisão. Televisão é uma porcaria, mas é bom pra você ver como é que o mundo tá uma desgraça, né? Então, quanto mais televisão eu vejo, mais eu vejo que não vale a pena viver nesse mundo. É tudo mentira. E ela orava, aí ficava vendo novela. Eu detesto novela. E eu falava pra ela todo dia, olha, não veja novela. Não veja novela. E ela virava de lado, ficava 2 horas vendo novela. Mas na hora de fazer a oração, virava de lado 20 segundos de oração. Até o dia que uma desgraça aconteceu com a vida dela. E eu fiz isso pra ela, que ela começou a chorar, mandei ela ler a Bíblia e falei pra ela, ore que nem mulher. Vai ler a oração de Ana no livro de Samuel, vai ver como é que Ana orava. Você acha que a oração que tem poder para mover a mão de Deus é essa oração vagabunda que você faz? Então veja bem, o Clay, você que está buscando um homem de Deus, você que está buscando um namorado, se você quer ser uma mulher de Deus, você tem que ser dura com o homem que você vai ficar. Você não pode querer tratar as pessoas pela sua beleza, pelo seu cabelo, pelo seu rosto. Eu não estou nem vendo sua foto aqui. Eu estou dizendo para você que a tendência da mulher que não conhece a Deus é pintar a cara, né? E aí se fantasia toda, se maquia toda, e malha, bota roupa curta, short curto, fica praticamente calcinha na internet aí mostrando para os outros. Então, essas mulheres são vadias. São mulheres que confiam na carne para atrair o sexo oposto. E geralmente atraem um monte de demônio. Que demônio quer o quê? Sexo. Se você é mulher de Deus, você tem que ser casta, santa, viver uma vida de devoção e aguardar o seu momento para que o Espírito Santo coloque um homem no seu coração. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, deixa eu ler. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Douglas Humberto, deixa eu ver o que ele disse. Tenho uma dúvida quanto a honrar pai e mãe. Meus pais são pastores, congreguei muito tempo com eles, porém sinto grande vontade de sair da igreja. O que você poderia me dizer? Irmão, primeira coisa, da mesma forma que Deus disse que o homem santifica a mulher e a mulher santifica o marido, Deus, ele chama algumas pessoas ao arrependimento e essas pessoas aceitam. A maioria das pessoas que Deus chama não aceita o arrependimento dos pecados. Eu não posso dizer que os seus pais, se eles são pastores, se eles são mentirosos ou não, porque o próprio Jesus pregava nas sinagogas. Eu hoje, por exemplo, eu vou para uma sinagoga pregar o evangelho. E nem por isso eu sou pastor. Então eu não posso dizer que todo pastor é safado. Mas eu posso assegurar para você que 99% dos pastores são safados. Veja bem o que eu estou dizendo. A gente prega sobre isso todos os dias. Então, se você sente que o lugar que você vai não tem a presença do Espírito Santo, é porque você foi chamado para isso, cara. Você foi chamado e você ganhou um dom do Espírito Santo que é chamado dom do discernimento. O dom do discernimento, ele serve para que a gente passe por situações que a gente consiga entender que aquilo que a gente está vendo ali não é uma coisa certa. Por isso que é discernimento, é você diferenciar, você discernir,
É você saber separar o que é bom do que é ruim. Então, se você vai para a igreja e não tem vontade de ir para lá, é porque você sente que Deus não está lá dentro. Eu tenho certeza que você está aqui porque Deus colocou aqui, cara. Porque o Espírito Santo de Deus, ele fala e ele chama o seu povo ao arrependimento. Só que as pessoas não querem se arrepender. As pessoas querem a religiosidade. Então você que não quer ir para a igreja, você não está errado. João Batista ficou sabe quantos anos separado do povo? 40 anos. Ezequiel ficou a vida inteira separado do povo. Você quer mais exemplos? Jeremias. Inúmeras são as passagens onde a palavra de Deus ensina que os verdadeiros homens de Deus ficaram separados do mundo. Se você precisa entender, as pessoas ficam falando de congregação. Ah, nós não podemos abandonar nossa congregação. Pera aí, meu amigo, mas a palavra de Deus ensina que não há comunhão entre luz e trevas. Não há comunhão entre o crente e o descrente. Então você vê as pessoas que fumam na sua igreja comendo Santa Ceia lá, comendo pãozinho, tomando vinhozinho da Santa Ceia, mas está em casa fumando, batendo na esposa, cheio de palavrão na boca, vendo pornografia. Então pera aí. Então agora a santidade de Deus ficou em segundo plano? Primeiro vem as tradições religiosas? Então se na sua igreja as pessoas não têm cuidado de pregar o evangelho como ele é, você não vai se sentir bem lá dentro. Se você é verdadeiro, você não vai querer ficar lá dentro. Se você é verdadeiro, você vai querer fazer a diferença, cara. E também tem muita gente que sai da igreja, mas não faz nada por Deus. Ah, eu estava na igreja e hoje em dia eu sou um desigrejado. Hoje em dia eu sou uma pessoa que vivo pela fé. Aí tem muita gente assim, mas a pessoa não faz nada pelo reino de Deus. Aí saiu da igreja porque percebeu que aquilo lá é um antro de mentira. Sai da igreja, em vez de pregar a verdade, em vez de se entregar à fé, sabe o que a pessoa faz? Não faz nada. Fica em casa. Aí quando alguém levanta um assunto religioso, a pessoa fala: ih, eu era da Assembleia de Deus, por exemplo. Eu era da Assembleia de Deus. Então eu estou citando como exemplo a Assembleia de Deus. Ah, porque eu era da Assembleia de Deus e lá dentro tinha muita heresia. Ah, ok. Mas o que você faz agora para mostrar para essas pessoas que estão lá dentro, sendo enganadas por esses falsos profetas, que você realmente é um homem de Deus? Você apenas diz isso ou será que você conhece a espada do Espírito, que é a palavra de Deus? Entendeu, Douglas? Então se Deus não te deixa lá dentro, você tem que entender o seguinte: você tem que estudar a palavra de Deus e conhecer a vontade de Deus para que você possa ter argumento bíblico para mostrar para as pessoas que Deus não está lá dentro. E quando você me disse essa mensagem aí, inúmeros versículos vieram na minha cabeça. Atos 17, 23, 25, Hebreus capítulo 3, Lucas 17. Inúmeras são as passagens onde Deus ensina que Deus, ele habita em nós. 1 Coríntios capítulo 3, ensina que ele habita no meio do seu povo. 1 Coríntios capítulo 6. Então veja que eu estou pregando o evangelho para você e mostrando para você onde está escrito. Agora não adianta você falar assim: ah, eu saí da igreja porque eu não gosto. As pessoas vão dizer que você é o que? Ah, esse cara é maluco, não gosta da igreja. Você não vai conseguir conquistar almas. A partir do momento que você fala para a pessoa: olha só, cara, você gosta de Deus? Ah, eu gosto. Então vem aqui, eu vou te mostrar uma coisa que está na Bíblia. Olha o que Deus disse: Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí a pessoa: gente, o que é templo? Templo são essas igrejas que vocês vão. Deus não está lá. Por isso que aquele que busca a Deus, ele não é templólatra. Ou seja, ele não idolatra templos. Ai, eu tenho que ir na igreja 2 vezes por semana para Deus me abençoar. Mentira. Mentira. Tudo isso é heresia. Por isso que você não se sente bem lá dentro. Agora tem gente que não se sente bem em lugar nenhum. Tem gente que não se sente bem lendo a Bíblia. Tem gente que não se sente bem na igreja. Tem gente que não se sente bem em lugar nenhum. Então o problema é a pessoa, não é Deus. Então você precisa entender o lugar que te faz sentir bem. Eu me sinto bem fora da igreja. Muito bem. Mas eu decidi no meu coração ser a igreja viva do Deus vivo, para mostrar para vocês que vocês têm que ser a igreja viva do Deus vivo e não ficar dependendo de pastor e nem de igreja nenhuma, porque vocês não podem entregar a fé de vocês na mão de pastores. Vocês têm que entregar a fé de vocês na mão de Jesus Cristo. Hebreus 4,16 ensina isso. Ok, meu irmão? E lembre-se, seu pai e sua mãe é pastor, possivelmente são desviados, né? São pessoas que brigam em casa, é pai que fala palavrão, sabe muito bem do que eu estou falando, eu não te conheço não, tá? Se você tiver, eu espero que você tenha a humildade de escrever aí. Se for verdade, fala assim: irmão, é verdade. Seu pai brigando com sua mãe, gritando, é um desrespeitando o outro. A sua vida é um inferno. Então você sabe muito bem o que eu estou falando, entendeu? Eu estou falando isso aqui porque Deus está mandando falar. Então você sabe que o seu pai não vive uma vida conforme ele prega. Você sabe que a sua mãe não vive uma vida conforme ela prega. Você sabe que sua mãe é cheia de vaidade, cheia de ganância. Então, meu irmão, você preste atenção. Você foi chamado para ser a igreja viva do Deus vivo, porque está escrito: creia em Deus e tu e tua casa serão salvos. Não se preocupe que sua mãe é pastora, porque ser pastor é heresia, sabe disso, né? Ser pastor já é heresia. Porque eu que estou ensinando a palavra de Deus para vocês aqui, eu não sou ninguém. Se perguntar quem eu sou um lixo, sou um porcaria. Eu sou um porcalhão, entendeu? Eu sou uma pessoa burra, inútil.
mas que fui chamado pela graça de Deus para pregar o evangelho para vocês. Tá? Então não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a pessoa que vem me chamar de pastor e vem me agradecer as coisas, eu digo logo, olha, em primeiro lugar, não me chame de pastor, em segundo lugar, não agradeça a mim, agradeça ao Espírito Santo de Deus que me converteu dos meus pecados e está chamando você também para ser um instrumento nas mãos dele nessa terra. Ok, meu irmão? Então seja você a igreja viva do Deus vivo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Como Vera Lúcia fez uma pergunta interessante, ó. Como detectar um falso profeta, mesmo que ele não peça dinheiro para você? Irmã, veja bem. Oséias capítulo 4, versículo 6 ensina que o povo de Deus perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras. No livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, 13, ensina que nós temos que almejar pelos dons do Espírito Santo. Principalmente o amor, que é o caminho mais excelente. É o último versículo de 1 Coríntios capítulo 12. Se você for ver, irei vos levar por um caminho mais excelente, o amor. Então a única forma de você detectar a mentira é você tendo o Espírito da verdade. Você concorda comigo? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E ele disse ainda em João 8,36, que se o Espírito da verdade vier, ele vos guiará por toda a verdade. Quando o Filho do Homem vos libertar, serei verdadeiramente livres. Então quando você tem fé em Jesus Cristo, a sua fé, clamando a vontade do Espírito Santo, ela vai fazer você discernir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se você ler Hebreus 8, você vai ver que as tábuas das leis de Deus foram impressas em nossos corações. Romanos capítulo 2 também fala sobre isso. Olha quanta Bíblia eu estou pregando para vocês e eu estou lendo a palavra de vocês aqui. Eu não estou estudando, gente. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é de bate-pronto. Então perceba que a forma que nós temos de detectar a ignorância é tendo conhecimento da palavra de Deus. Quem disse isso foi Jesus. Errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22. Então veja bem, a única forma de você detectar a mentira é tendo o Espírito da verdade. Isso vem pela fé. Não adianta você ler a Bíblia se você não pratica. Isso não é fé, isso é heresia. Isso aí é você querer viver pela lei. E quem vive debaixo da lei está sob maldição. Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 12. O justo viverá pela fé. Então se você se arrepender dos seus pecados, se você se abandonar sua vaidade, se você começar a ajudar o pobre e ao necessitado, se você se humilhar debaixo das mãos de Deus, reconhecendo que você é uma pecadora miserável, o Espírito da verdade vai te guiar e vai fazer você detectar um falso profeta. Porque o dom do Espírito Santo é o discernimento. É o dom de diferenciar espíritos. Nas primeiras cartas às igrejas, no livro do Apocalipse, você vai ver. Você viu que havia alguns apóstolos que se diziam apóstolos, mas não eram apóstolos. Eram sinagogas de Satanás. Está lá nos primeiros livros do Apocalipse. Então o dom do discernimento é fundamental para você entender o que é mentira e o que é verdade. Mas para isso é necessário o quê? Santidade. Só que quem quer ser santo hoje em dia? Ninguém quer. Que nem, eu fui no restaurante com a minha esposa, foi quando? Foi anteontem. Esses dias aí eu contei para vocês. E aí eu participei de um rodízio, né? E aí no rodízio tinha direito a uma banana caramelada. E a minha esposa falou assim, minha esposa não quis fazer rodízio não. Aí ela falou assim, meu amor, pede aí uma banana caramelada para eu comer, que aí eu como escondido. Eu falei, olha só, eu prefiro aqui pagar para você comer a banana caramelada como você quer, do que eu ser chamado a atenção por fazer uma coisa errada, tá? Então você peça aí, eu não sei quanto que é, mas você quer comer, você peça. Agora, por favor, não venha arrumar problema para mim. Imagina a vergonha que seria o garçom chamar a atenção da gente aqui. Porque você pediu uma banana caramelada, mas a sua esposa não tá no rodízio e ela que tá comendo. Você imagina a vergonha que eu ia passar por causa de uma pequena coisa. Então aquele servo de Deus, ele é chato com os detalhes. Tem gente que não liga não. Tem gente, não, vou pecar mesmo. Não, isso aqui é normal, isso aqui é normal. Tem gente que chama o pecado de normal. Mas Deus falou, ai daquele que diz que é normal o que é anormal. Ai daquele que diz que o pecado é normal. Então são pequenas coisas na nossa vida que a gente vai moldando a nossa personalidade conforme a vontade de Deus. Eu não posso querer ser um homem íntegro diante de Deus e permitir que eu viva uma vida de falcatruas. Não, vou pedir aqui uma banana caramelada escondida e vou ficar vigiando o garçom e você come rapidinho. Meu amigo, comigo não. Sou chato, sou correto. Eu busco santidade, eu busco fazer tudo que é certinho. Por isso as pessoas dizem, você é chato, cara, você é todo certinho. Sou chato. Ué, sou chato? Você não é chato? Se você não é chato, o problema é teu. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que as pequenas coisas Deus está observando. Às vezes Deus permite que você passe por uma situação para te provar com coisas pequenas. Ele não falou que aquele que é fiel com pouco será fiel com muito? Então muitos de vocês dão margem para as obras do diabo e vendem a graça de vocês, a graça de Deus, por pequenas coisas. Não, vou enganar aqui o garçom. Você está enganando? Quem é o pai do engano? É o diabo.
Ah, mas isso é muito. Ah, irmão, você leva muito ao pé da letra, você é muito fanático. Meu amigo, eu estou buscando a perfeição. Eu sou chamado para viver a imagem e semelhança de Deus. Então, para detectar um falso profeta, você tem que ter uma vida toda correta, Vera Lúcia. Não adianta você querer dizer que, eu quero detectar um falso profeta, mas você mesmo não quer abrir, eu não sei da sua vida, irmã. Só estou falando aqui um exemplo, tá? Para que você entenda. Então, aquele que quer verdadeiramente ter o espírito da verdade, ele tem que ter ser todo certinho conforme a vontade de Deus. Torna a repetir. Você acha que é fácil casar com o homem de Deus? Não é qualquer mulher que me atura, não, gente. Né? Não é mesmo. Não é mesmo. Homem de Deus é homem duro. Tá? É maravilhoso ter homem de Deus? É. As pessoas ficam assim, eu quero casar com um homem de Deus. Aí quando se casa com uma pessoa da igreja, vai ver que casou com um bocó, um preguiçoso que não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar, não quer saber de dar atenção pros filhos. Um vagabundão. Ah, meu amigo, é homem de Deus? Homem de Deus não é o que está na igreja, não. Homem de Deus é o que obedece a Deus. Tá? Homem de Deus não é o que está lá no templo, não, dizendo que ele é pastor, dizendo que ele é evangélico. Homem de Deus é aquele que verdadeiramente é homem. É aquele que lê a palavra de Deus e vive o evangelho. Será que você está disposta a ser uma mulher de Deus? Ou será que você é apenas mais. Não estou falando você, não, tá, irmã Vera Lúcia? Estou dando um exemplo. Que tem muita vadia aí que quer se casar com um homem de Deus, mas não sabe o que é um homem de Deus. Pensa que homem de Deus é um homem que vai suportar ela, ele vai trabalhar, vai me sustentar. É um homem de Deus, não vai me trair. Engano seu, minha amiga. Engano seu. Ser homem de Deus requer muito trabalho, tá? O homem de Deus trabalha para Deus. E às vezes a gente tem que deixar a mulher de lado para fazer a obra de Deus. A mulher tem que entender isso. Então é isso. Se você quer diferenciar aí um homem de Deus, um falso profeta de um homem verdadeiro, você veja as ações. Jesus falou, pelos frutos conhecereis as árvores. Então isso aí só é possível se você andar uma vida de santidade e receber o Espírito Santo da verdade para que ele te guie por toda a verdade e te dê o dom do discernimento, que é um dom espiritual. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Regina Ângela, como devemos devolver o dízimo? Irmã, abra seu dicionário português. A palavra dízimo significa a 10ª parte, tá? Eu não sei se você sabe, mas dízimo não é dinheiro. Dízimo significa a 10ª parte. Deuteronômio capítulo 14 ensina que é alimento, tá bom? Então eu não vou nem explicar isso aqui porque dízimo é uma coisa tão ridícula. As pessoas ficam dizendo que dízimo é dinheiro porque é gente burra, gente que não conhece. É gente que é ignorante. Mas a irmã pelo menos está perguntando aqui, está querendo buscar sanar a sua ignorância. Então veja, irmã Regina, dízimo, leia no seu dicionário português. A palavra dízimo significa 10ª parte. Dízimo não é dinheiro, tá bom? Então os falsos profetas dizem que dízimo é dinheiro para tirar um dinheirinho do seu bolso. Imagina eu aqui pregando a palavra de Deus e dizendo: "Oh, Regina, glória a Deus, aleluias. A paz do Senhor, irmã. Irmã, essa obra missionária tá sendo difícil de levar adiante. O Brasil está em crise. E eu gostaria muito que a partir de agora você continuasse conosco aqui no Ministério Jesus Não Mente, para que essa obra missionária ela possa continuar indo em frente. Por isso eu peço a você que deposite na minha conta. Eu vou deixar aqui o número da minha conta para que você me abençoe, amém, irmão? Eu tenho certeza que Deus vai te dar ainda. Então veja bem, é muito fácil fazer uma voz de chorão, é muito fácil pedir dinheiro para você, e só cai na história do dízimo quem é burro. Então uma pessoa que é burra, que não tem conhecimento da palavra, que não sabe a língua portuguesa, ela vai dar dinheiro na mão do pastor. Então veja como a maioria das pessoas no Brasil são burras, e é verdade, a maioria é dizimista. A pessoa que está na igreja, eu tenho que dar 10% do seu salário. Peraí, mas agora Deus só vai te abençoar se você der 10% do seu salário? Quem disse que tudo isso te darei se prostrado me adorares foi Satanás. Se você precisa dar alguma coisa para Deus, para que Deus te abençoe em troca, então isso não é graça. Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10, então está enganando. É mentira agora aquilo que Deus disse, que pela graça sois salvos? Agora, pelo dinheiro sou salvo, e isso não vem de vós, vem do capeta. Seria mais lógico pensar assim. Então a pessoa que não conhece a Bíblia vai ser igual a irmã aí, querendo saber de dízimo, devolver dízimo. Como é que vai querer devolver a 10ª parte? 10ª parte de quê? Você quer viver no pecado, quer viver na mentira? Não sabe nada da Bíblia, não tem compromisso com Deus, não ora, não faz obra missionária, não tem fé em Jesus, e aí quer dar dinheiro na mão de Deus. Então as pessoas acham que Deus é uma prostituta, né? Não, eu vou dar um dinheiro para Deus aqui porque Deus está precisando de dinheiro, né? Vai que lá no céu ele está endividado, né? Enfim. Esse tipo de coisa me causa repugnação. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. João Rafael Silva dos Santos disse sobre sexo antes do casamento. Irmão, a palavra de Deus ensina que se você está ardendo de desejo para fazer sexo com a sua companheira, que você se case.
né? Caso contrário, isso é imoralidade sexual. Porém, isso depende do período de conversão da pessoa. Eu, por exemplo, eu era um ímpio. Eu era uma pessoa profana antes do meu casamento. Então, depende da hora que Deus te chama. Mas se Deus tocou o seu coração a partir de agora, então você tem que ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é que o sexo seja apenas após o casamento. Caso contrário, isso é imoralidade sexual. Então, você que está me ouvindo agora aí, eu não sabia disso. Ok, Deus não ia te perturbar por causa disso. Efésios 2 ensina que ele não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que nós conhecemos a palavra de Deus e nós sabemos que aquilo é errado, então nós temos que mudar e se curvar diante de Deus. E Deus ensina que se você está ardendo de desejo por uma pessoa, é necessário que você se case com essa pessoa. Tá? O grande problema é que as pessoas ardem de desejo por todo mundo. Eu tinha um colega que eu não podia ir para a praia com ele porque ele ficava em cima de mulher o dia inteiro. Eu queria ficar na praia descansando a minha cabeça, vendo o mar, né? Aqui no Rio de Janeiro tem muitas praias. E toda hora aqui no Rio de Janeiro passava aquelas mulheres de biquíni, aquelas mulheres de academia, com os corpos maravilhosos. E esse colega meu, ele não tinha paz. Se ele pudesse fazer sexo com todas as mulheres da praia, ele fazia. Então era um grande demônio. Então, infelizmente, tive que cortar assuntos com essa pessoa, porque eu tentei evangelizar essa pessoa, e é um colega de infância, mas comigo não tem essa, colega de infância, colega de... Tem nada disso. É Deus em primeiro lugar. Então tem gente que tem vontade de fazer sexo com todo mundo. Então se você arde de desejo por aí, com qualquer pessoa, aí é diferente. Você tem que ter uma mulher na sua vida para você se casar. Você tem que ter um relacionamento. Tem um monte de mulher aí querendo se casar. Agora o grande problema é que os homens ficam rolando as meninas. Entendeu? E muitas das meninas hoje em dia também ficam rolando os homens. Então hoje em dia, para você ter um relacionamento com Deus, meu amigo, é só você se santificando, obedecendo ao evangelho, fazendo a sua parte diante de Deus, pedindo uma namorada, pedindo uma esposa. Não adianta você querer sair por aí querendo arrumar a sua vida por sua conta própria, que você não vai conseguir. Quanto mais você tentar arrumar mulher aí, mais vai piorar. Mesma coisa você que é mulher aí, tentando arrumar homem. Ah, homem eu consigo em cada esquina. Consegue mesmo. Mulher também, aqui no Rio de Janeiro, a gente consegue em cada esquina. Agora, mulher é uma coisa. Mulher, conforme a vontade de Deus, é outra. E mulher pra namorar, pra fazer sexo aqui no Rio de Janeiro, você consegue a qualquer hora. Entendeu? Aqui no Rio de Janeiro é ridículo. É ridículo. É um lugar que eu detesto. Mas fazer o que Deus me botou aqui, o que eu posso fazer? Então, veja bem. Você precisa ter uma mulher e traçar planos para você viver a vida ao lado daquela mulher. E você precisa se certificar de que essa mulher realmente é uma mulher que foi colocada por Deus na sua vida. Como você vai saber isso? Se você vive uma vida de santidade, se você lê a palavra de Deus, se você ajuda um pobre necessitado, como é que Deus vai... Você acha que Deus vai armar um laço para você, para te botar na mão de uma mulher vadia? Não vai, irmão. Buscar, pois, primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, se você está preso à imoralidade sexual, quero te dizer que você tem que se libertar desse pecado, porque não é normal você querer fazer sexo antes do casamento, você fazer sexo com qualquer mulher. Isso eu posso dizer para você. E eu digo para vocês isso com muita humildade. Por quê? Porque eu tinha esse demônio, eu achei que eu nunca fosse vencer, gente. A imoralidade sexual, porque eu gostava muito de mulher. Não que eu não goste mais, mas hoje em dia eu entendi o valor do casamento. Então Deus ele me mostrou o valor do casamento. Deus me mostrou o valor da minha esposa. Então o sexo é permitido no casamento. No casamento. Mas antes não, antes eu era um bicho. Eu achava que eu tinha que ficar com todas as mulheres e eu precisei entender que eu era o errado, tá, João Rafael? Então a gente tem que entender que a gente está errado, irmão. A palavra de Deus mostra que a gente está errado e que a gente tem que se arrepender. Pedir a Deus, orar, pedir a graça de Deus para que a gente consiga viver o pecado, vencer o pecado. Não adianta de nada a gente ficar aqui evangelizando vocês se você, não, o sexo é algo que eu gosto e eu vou ficar ficando com todo mundo. O nome disso é imoralidade sexual. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21 ensina que quem comete tais obras não herdará o reino dos céus. Ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Pérola disse, como deve ser a cerimônia de casamento de um servo de Deus? Ô, irmã, que isso? Cerimônia de casamento? Tá doida? Não se faz festa para casar, irmã. Isso aí é um hábito pagão. Pessoas que gastam 30, 40, 50 mil para fazer uma festa dentro de uma igreja. E essas pessoas simplesmente vivem uma vida de mentiras. Depois elas se endividam. Então, no dia que eu casei, eu falei para minha esposa, não vou fazer festa. Eu vou casar no cartório porque é obrigado. Documentação. Ponto final. Me casei no cartório. Minha família toda e a família dela ficaram revoltados comigo. Você acha que eu liguei para isso? Todo mundo de cara feia no cartório lá para assinar o negócio lá diante do juiz. E eu não tô nem aí para eles. Entendeu? Todo mundo falou, mas você tinha que ter festa. Porque a família dela é tradicional. Peraí, família dela é tradicional? Não, minha amiga. Aqui tradicional é o meu Deus. Entendeu? O meu Deus é tradicional.
E eu não tenho nada que comemorar nessa terra, não, tá? Eu sou servo do Deus vivo. Se eu casei foi com ela, foi porque Deus quis. E vou casar como Deus quiser. Então eu falei pra ela, ó, prefiro que a gente não faça festa e que a gente comemore o nosso casamento comprando coisas pra nossa casa, entendeu? Pra que a gente possa construir a nossa vida. Não quero saber de festa, não gosto de palhaçada. Entendeu? Servo de Deus que casa, não casa em igreja. Como é que eu vou casar numa igreja católica sendo um homem de Deus? Como é que eu vou casar pedindo bênção de um pastor que é um falso profeta? Deus me livre um pastor amaldiçoando meu casamento. Imagina lá o pastor, amado, se você quiser que eu abençoe o seu casamento, você tem que ser um dizimista fiel. Pelo amor de Deus, o falso profeta já ia amaldiçoar meu casamento, meu amigo. Eu tô fora disso. Deixa eu ver se tem mais gente perguntando aqui. A Regina disse, é porque eu dizimo com dinheiro. Quero saber como que eu devo dizimar. Pois depois que estou ouvindo, quero fazer o certo. Irmã, dízimo não é dinheiro, meu Deus do céu. Ô Jesus Cristo de Nazaré. Abra o teu dicionário português, tu vai ver que dízimo é a 10ª parte, mulher. Você tá dando dinheiro porque você não tem conhecimento. Eu tô mostrando pra você aqui agora que dízimo é alimento, isso é do tempo dos levitas. Tá? Isso é na velha aliança. É quando Jesus Cristo não tinha morrido. Eu vou te explicar, mas você não vai entender. Veja bem, presta atenção. Antigamente, para você entrar na presença de Deus, era necessário um sumo sacerdote no povo, para que aquele homem escolhido por Deus, ele adentrasse no santuário por intermédio de um véu. Então, aquele homem entrava através do véu para estar na presença de Deus e ele representaria o povo em relação à expiação dos seus pecados. Então, aquele homem, ele queimava holocaustos, ou seja, novilhos, carneiros, bichos, para oferecer a Deus como uma forma de pedir perdão aos pecados. Hoje em dia, depois que Jesus Cristo morreu, não é necessário mais queimar novilho, tá? Não é necessário mais holocausto. Hoje em dia Jesus morreu, Jesus pagou com o sangue dele. Hoje em dia você não precisa matar ninguém. Hoje em dia você só tem que crer no nome de Jesus. Por isso que hoje em dia o Novo Testamento, essa é a nova aliança. Só que eu vou te explicar isso, mas você não vai saber, irmã. Por quê? Porque você não lê a Bíblia. Então o que eu estou explicando para você aqui é algo que é básico. A pessoa que dá dízimo na mão de pastor é porque não conhece isso, a nova aliança. Jesus Cristo morreu para que você pudesse receber o perdão pelos seus pecados de graça. Quando ele subiu aos céus, aquele véu se rasgou de cima e embaixo. O que significa um véu rasgado? Significa que a humanidade inteira tem acesso ao sumo sacerdote, desde que seja uma pessoa ou pessoas verdadeiramente arrependidas dos seus pecados, que vivam uma vida de fé, usando a fé no nome de Jesus, pessoas que vivam na justiça, na retidão, no caráter, ajudando o pobre, ao necessitado. Pega seu dinheiro e ajuda o pobre, tenha fé em Jesus, o véu foi rasgado. Eu vou explicar essas coisas, mas a pessoa não entende. Por que não entende? Porque não lê a Bíblia, irmão. Então eu tenho dificuldade às vezes, de pregar algumas coisas mais específicas para vocês, porque vocês não conseguem entender o básico. Então eu vou deixar um exercício para vocês, leiam a diferença da velha aliança para a nova aliança. A velha aliança, as tábuas, as obras, as leis de Deus eram impressas na tábua de Moisés, no Monte Sinai. Hoje em dia, na nova aliança, não. Depois que Jesus Cristo morreu, as leis de Deus estão impressas em nosso coração. Romanos capítulo 2 e Hebreus capítulo 8 ensina isso. Então, hoje em dia, você precisa do Espírito Santo. Depois que você tem o Espírito Santo, depois que você aprende a viver pela fé, pela santidade, o Espírito Santo de Deus vai te ensinar a Bíblia. Então tem um monte de gente querendo aprender a Bíblia por intermédio de pastor, por intermédio de dízimo, achando que isso aí vai aproximar Deus de você. Não vai, cara. Não vai, é difícil. Às vezes a gente tenta evangelizar aqui, mas são coisas muito complexas para você querer simplificar. Ah, porque se eu der dinheiro, Deus vai me abençoar. Isso é ridículo. Isso não existe, irmã. Para de dar dinheiro, vai ajudar o pobre, vai ler a Bíblia, vai orar. Entendeu? Vai ter fé em Jesus Cristo, vai usar a sua fé. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Juliana Vieira perguntou: irmão, gostaríamos de saber se o casamento na lei dos homens, no papel, é bíblico. Irmã, eu casei porque, assim, eu tenho a minha vida profissional, né? E na vida profissional é necessário que você tenha certidão de casamento, certo? Até para questão de comunhão de bens, questão de imóvel, essas coisas. Então eu me casei no cartório, não é porque eu quis. Por mim, a minha aliança com Deus, a minha aliança com a minha mulher é eterna e diante de Deus. Agora, diante dos homens, é necessário, né? Que você tenha documentação. Ou você não tem CPF, ou você não tem identidade. Então eu vou dirigir por aí sem a minha carteira nacional de habilitação, porque eu sou homem de Deus. Então a gente, por enquanto que está nessa terra, a gente tem que respeitar as leis dessa terra também, né? Então é necessário ter documentação, por isso que eu me casei no cartório, tá bom? Aval do Carmo diz: a Santa Ceia, o que significa? Tem igreja que é todo mês, outras uma vez por ano.
Ô, irmã, Santa Ceia, o que é isso? Santa Ceia, irmã. A Santa Ceia é você renunciar à sua vida de pecados, é você seguir a Cristo. A palavra de Deus é clara. Esse negócio de você comer um pãozinho ou tomar um vinhozinho lá diante dos outros, isso aí não tem valor nenhum diante de Deus se você não está vivendo uma vida santa. Entendeu? Não adianta você querer ficar aqui, eu quero fazer Santa Ceia. A pessoa está no pecado, está na mentira, mas está lá comendo pãozinho. Entendeu? O vinho, eu tomei um vinhozinho. O vinhozinho é a Santa Ceia que representa o sangue de Jesus? Não é, irmã. Não é. Entendeu? A palavra de Deus, né? Você está falando de João 6,53. Deve ser aquela parte que é: se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira, é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma, o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta em mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aqueles que se alimentam desse pão viverão para sempre. Então você quer comer pãozinho na igreja, mas não quer viver do sangue de Cristo. Você quer comer pãozinho na igreja, dizer que ama Jesus, mas não quer obedecer Jesus. Será que você está disposta a abrir mão do seu dinheiro para dar para o pobre? Será que você está disposta a abrir mão da sua vaidade? Será que você está disposta verdadeiramente a se arrepender de todos os seus pecados e viver uma vida santa? Porque Jesus é o pão do céu. Ele disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse que aquele que busca o Senhor, ele deve ser nova criatura. E ser nova criatura significa abandonar a vida de pecados. O mandamento que Jesus disse, o critério para saber se eu estou na pessoa é se ele observa os meus mandamentos. Será que você observa os seus mandamentos? Será que você tem observado os mandamentos do Senhor, irmã Val do Carmo? Para mim é muito fácil ficar no pecado e comer um pãozinho e tomar um vinhozinho na igreja. Difícil, né? É fazer a vontade de Deus. Sabe quantas pessoas que eu conheço que fazem a vontade de Deus? Eu só conheço 5, 6 pessoas. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 pessoas. 6 pessoas. Durante 5 anos de ministério, eu só conheço 6 pessoas que fazem a vontade de Deus. Você conhece mais, irmã? Será que realmente o pãozinho e o vinhozinho são coisas que agradam a Deus? Será que Deus quer que você coma pão e vinho na igreja, ou será que Deus quer que você viva uma vida santa? Será que você tem vivido uma vida santa? Eu conheço gente que participa da Santa Ceia, que fuma, que bate na esposa. Você acha que isso aí é gente que vai entrar no reino dos céus? Então vocês perecem por falta de conhecimento, vocês fazem perguntas bizarras. São perguntas bizarras. Eu acredito que vocês têm que perguntar realmente. Tem que perguntar, tem que tirar dúvida, mas são perguntas bizarras. Porque a pessoa bebe, fuma, mas come pãozinho na Santa Ceia, então ela é salva. A pessoa bate na esposa, vive na mentira, vive na masturbação, na pornografia, mas toma vinho na Santa Ceia. Então ela é salva. Gente, isso é ridículo. Eu me recuso a falar mais sobre isso. Gente, o meu celular tá acabando a bateria, tá? Infelizmente, eu vou ter que cessar a transmissão. Lembra vocês que nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Vamos estar disponibilizando essa pregação, essa tirada de dúvidas, né, digamos assim, para vocês no WhatsApp. Nosso telefone é 021 981 71 9616. Peço que vocês acessem a nossa rádio para ouvir nossas pregações, louvores e pregações, www.jesusnãomente.net. Além disso, peço que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Coloque o nosso número no máximo de grupos que você puder, para que a gente possa estar levando a palavra de Deus para abençoar essas pessoas, ok? Fiquem na paz.